Olá, meus amores. Bom dia, alegrias. Abençoado seja cada um de vocês. Que o amor e a sabedoria siga iluminando os passos da sua jornada. Hoje a transmissão está sendo aberta também para as comunidades do YouTube, do Instagram. Senti de compartilhar com todos um pouco do que está se passando aqui em nosso ashram Satya Mission, em Nazaré Paulista, durante esse festival de Navaratri. Nava, 9, Ratri, noite. 9 noites dedicados a buscar refúgio nos pés da Grande Mãe Universal, buscando suas bênçãos, buscando sua compaixão, buscando livramento das nossas mazelas, das nossas tendências nocivas, daquilo que nos impede de realizar a verdade de que somos amor, de que somos alegria, de que somos saúde, bem-aventurança, de que somos paz. E tem sido tão especial, tem sido tão maravilhoso tudo que temos vivenciado, que senti de compartilhar para além da nossa comunidade de alunos matriculados na minha escola online. E então, hoje seguiremos assim, com os canais abertos para todos aqueles que estejam sentindo vontade de estar junto, comungando dessa oração, comungando desse momento tão especial de transformação e de evocação do poder feminino, do poder da Devi em nossos corações. Antes de seguirmos com a partilha de conhecimento, lhe convido para um instante de silêncio, uma breve harmonização, de maneira a prepararmos o campo para a transmissão. Porque a partilha de conhecimento acontece de forma espontânea. Às vezes, sou provocado a responder perguntas que chegam até mim, mas independentemente de perguntas ou não, aquilo que é transmitido acontece de acordo com o momento, de acordo com o desenho que se forma entre nós, de acordo com as necessidades, de acordo com as vibrações do momento. E como aquilo que é verdadeiro e belo nasce do silêncio, iniciamos a transmissão com um momento de silêncio. O corpo alinhado, os olhos fechados, porque tudo aquilo que buscamos, compreensão, cura, elevação, encontra-se dentro de nós. Todas as respostas para
todas as perguntas encontra-se dentro de nós mesmos. A fonte eterna da verdade reside em nós. É o nosso próprio ser interior profundo. A fonte eterna da verdade. Ao nos tornarmos conscientes do ser que somos, todas as perguntas são respondidas. É o fim da busca. É o fim de todos os esforços. É quando podemos descansar relaxadamente na presença divina do ser. O esforço inicial de um buscador é para atingir o estado de não esforço, de não busca, de simplesmente relaxar na presença e para isso nos valemos sim de um conhecimento específico, de técnicas específicas que nos auxiliam nesse relaxamento, nesse domínio dos nossos sentidos, neste autodomínio de maneira que possamos transitar da mente para a não mente, da dualidade para a unidade, da morte para a vida. Por exemplo, faça algumas respirações suaves e profundas pelas narinas, respirações conscientes, de maneira a se tornar consciente deste veículo corpo-mente que utilizamos para viver essa experiência nesse plano dimensional. Quando realizamos algumas respirações conscientes, podemos criar um hiato, uma distância entre o observador e aquilo que é observado. O observador é o condutor do veículo e aquilo que é observado é o veículo. Corpo, mente, que percebemos através de pensamentos,
emoções, sensações. E ao observarmos os pensamentos, emoções e sensações, começamos um processo de libertação das identificações com a nossa mente condicionada. Chamamos esse processo de despertar espiritual. É o início de uma grande jornada de bem-aventurança, de alegria e de paz interior. Quando quiser, lentamente, abra os seus olhos, mas mantenha esse estado de atenção, de receptividade, de maneira que possamos seguir com nossa jornada de autoconhecimento. Como costumo dizer, durante esses momentos de partilha, abrimos o livro da vida para estudar alguns de seus trechos. Durante esse festival de Navaratri, temos estudado o capítulo da codependência, como cortar vínculos de codependência que nos faz reféns do sofrimento, reféns da atenção do outro, prisioneiros da carência afetiva, que tem gerado tanta perda de energia e perda de tempo em nossa jornada evolutiva nesse plano. Então, eu vou responder algumas das perguntas que chegaram até mim. Temos aqui questões relacionadas a temas bem básicos da vida prática, cotidiana, até questões mais profundas, existenciais, relacionadas ao processo de iluminação espiritual. Vamos, então, navegar por esses diferentes quadrantes da consciência, compreendendo que a jornada evolutiva se dá neste eixo cérebro-espinhal. O processo do despertar começa quando o primeiro centro de energia, que na cosmovisão védica, na linguagem do yoga, conhecemos como chakra, o primeiro chakra se abre. E aí vamos transitando do primeiro ao último. O primeiro que nos conecta com os reinos primitivos da natureza, que nos conecta ao reino animal, e o último que nos conecta ao reino celestial. Nos movemos do animal para o celestial. E em cada etapa da jornada, notamos vínculos de codependência. Em cada estação
de parada em cada chakra que podemos associar a um quadrante de consciência, a uma casa do jogo da vida que está relacionado a questões específicas da nossa expressão aqui nesse mundo, existem vínculos de codependência específicos. Então, vamos começar com essa pergunta aqui. Amado Guruji, os satsangs deste Navaratri estão em total sintonia com o meu processo terapêutico. Venho há anos desvendando as dinâmicas de codependência dos meus relacionamentos. E nas últimas semanas, entendi muitas insatisfações ligadas a este meu vício pelo jogo de poder, iluminando mais algumas camadas. Paralelamente, entendi que uma grande barreira para a minha transformação pessoal e espiritual é o fato de que rejeito as minhas imperfeições e quero estar acima delas. Sei que é um artifício do meu eu inferior que me leva a acreditar que esse é o caminho para a purificação, mas não consigo acolher minhas sombras genuinamente. Na verdade, eu entendi que não gosto de ser humana e queria estar em outra. Você poderia iluminar qual é a relação entre esse mecanismo do orgulho e a codependência? Vejo que você está fazendo um bom trabalho terapêutico, está conhecendo a mecânica do seu eu inferior, reconhece o orgulho, a obstinação que faz você refém dos jogos de poder, da necessidade da aprovação do outro, está reconhecendo como funciona a carência afetiva que faz você escrava da opinião alheia, da boa e da ruim, porque você passa mal, se ofende quando alguém te critica e você se enche de alegria quando alguém fala bem de você, não é assim? Perceba que a escravidão é em relação a essas duas formas de atenção. A atenção positiva e a atenção negativa, que é direcionada para você. Portanto, a sua vida é focada em dramas de controle, pois você quer controlar o comportamento alheio, de maneira que o outro possa sempre atender à sua necessidade, que o outro possa sempre te elogiar, que possa sempre querer, de alguma maneira, te ver, que esteja querendo lhe dar atenção, sempre rejeitando as críticas, até porque você mesma já percebeu, através desse processo terapêutico, que é muito difícil para você aceitar imperfeições. Muito bem. Essa é uma questão muito significativa. Por quê? Porque enquanto não for possível aceitar as imperfeições,
primeiro chakra ainda não se abriu. O processo do despertar não iniciou. Você está andando em círculos. Por mais interessante que seja o processo de autoconhecimento, por mais valioso que seja esse momento, ele é uma preparação. Você está na antessala desse processo do despertar, que se dá quando você começa a reconhecer e aceitar as suas imperfeições. Quando desenvolve um quê de humildade suficiente para admitir que talvez você esteja errada. Assim como você também acerta. Porque o primeiro vale que você precisa atravessar é o vale da dúvida em relação aos seus erros e acertos. Em relação ao que é moral, o que é imoral. O despertar é da autorresponsabilidade. Um tema que eu venho falando tão persistentemente há décadas. E cada vez eu acredito que esteja se tornando mais fácil de compreender a profundidade desse ponto do conhecimento. É só quando você se responsabiliza pelas suas imperfeições é que você pode transformá-las. Do contrário, não existe possibilidade de autotransformação. Não existe possibilidade de cura real. O que existe é a possibilidade de um alívio momentâneo, de uma alegria entre duas tristezas. Só. Porque você segue andando em círculos. Segue na mente condicionada, que é como um labirinto. Você ainda é refém de um ego que precisa se esforçar para agradar, para evitar ser criticado. Um ego que tem que se esforçar para ser aplaudido, para ser reconhecido, para ser amado. Esse ego que às vezes eu chamo de criança ferida, porque ele vive com base em condicionamentos instalados na infância. Condicionamentos que se fizeram através de reforço e punição. Uma criança ela é condicionada a ser do jeito que é, recebendo atenção e castigo. Então, essa fase, quem está se preparando para o processo de despertar é o ego. Ele está aprendendo sobre o jogo da vida. Aprendendo que hoje ele ainda é
refém da opinião alheia. E quando o ego em você começa a se cansar dessa condição miserável de ser refém da opinião alheia, naturalmente, esse mecanismo de defesa, que é o orgulho, começa a amolecer. E você começa a querer encontrar a causa real dessa miserabilidade. E aí que você começa, então, a querer a verdade. E começa a bater na porta da verdade. Eu quero a verdade. Por mais que doa, por mais que fira minha vaidade, eu quero a verdade. Por que que eu estou nessa condição? E aí que você começa a se questionar. Inevitavelmente, nesse lugar, você não consegue seguir adiante sem admitir suas imperfeições. Por quê? Porque essa aqui é a verdade. Porque a verdade é que não é o outro o responsável pela sua perturbação. Quem é responsável pela sua perturbação? É você mesma. E aí você começa um processo de despertar. É por isso que eu digo que o primeiro vislumbre do despertar pode ser uma grande escuridão. Porque você não sabe o que é certo e o que é errado. E começa a ter a humildade de ceder para o benefício da dúvida. Talvez, então, eu seja o responsável por eu estar nesse lugar. Talvez não seja o outro. Talvez a questão esteja aqui comigo mesmo. Aí alguma coisa pode começar a acontecer. Por exemplo, vamos supor que, ao chegar nesse lugar dentro de você, na vida prática, na situação de vida, esteja acontecendo algo assim. Amado Baba, estou me sentindo no ABC do relacionamento. Não consigo discernir entre reforçar a codependência e ajudar meu companheiro. Um exemplo bem prático, cotidiano e corriqueiro. Ele não tem cartão de crédito porque deixou de pagar uma dívida no cartório, que é uma quantia que ele pode pagar. Se ele pagar, liberam o cartão de crédito para ele. Mas ele não resolve isso, simplesmente porque não quer. Mas precisa comprar um celular e pagar parcelado. E para isso, precisa do meu cartão de crédito. Normalmente eu faria essa compra sem pensar. Mas como estamos nesse estudo, trago aqui essa reflexão. Você pode nos ajudar? Perceba que questão mais humana, básica, ao mesmo tempo absolutamente didática. Porque assim como essa questão, existem tantas outras que orbitam na mesma frequência, aonde você se colocou refém do outro,
E aí, até então, você fazia isso mecanicamente. Você dava o seu cartão, porque você está desesperada por uma migalha de atenção, de reconhecimento, totalmente codependente. Mas agora você começou a acordar, está questionando o que é certo e o que é errado. Começou a despertar. O que é certo e o que é errado. Então, primeira coisa, quem é o responsável por você estar nesse lugar? É o seu marido? Não. Quem te colocou nesse lugar? Você mesma. Você está aonde você colocou. E agora chegou o momento de uma reflexão profunda que pode provocar uma revolução na sua vida. Porque você não muda uma situação dessa sem uma revolução. Porque estamos lidando com sentimentos, com fragilidades. Será que o seu ego está suficientemente preparado para essa revolução? Uma revolução que envolve cortar esses vínculos de codependência, que significa botar um fim nessa dinâmica tóxica, nociva, correndo todos os riscos que envolvem uma tomada de decisão como essa. Percebe como isso é delicado? Porque existe uma possibilidade até de haver aqui um divórcio, de haver aqui uma separação. Não estou sentenciando, como já falei algumas vezes aqui durante esses dias. Mas é inevitável que, ao trazer para a consciência este assunto, muitos acabem revisando as suas escolhas. Porque o olho espiritual está abrindo. E você está começando a ver aquilo que antes você não via. Está se conscientizando de ter se colocado em lugares difíceis, onde você está pagando um preço muito alto. Está pagando com a sua liberdade, está pagando com a alegria de viver, está pagando com a sua saúde. E você vai precisar quebrar essas correntes de dependência, essas correntes de apego. Então, esse é um exemplo, né, de padrões de codependência aqui na base. Mas à medida em que você vai subindo em cada um dos chakras, você vai experimentando diferentes formas de codependência. Hum. Até, por exemplo, você se perceber codependente do esforço que você está fazendo em relação à sua iluminação espiritual. São vínculos de codependência que estão aqui no sexto chakra.
Eu quero lhe dizer que não é possível assaltar o céu. Vemos na mitologia, especialmente na hinduísta, algumas histórias onde determinados demônios assaltam o céu. Inclusive, hoje, 7º dia do Navaratri, é o dia dedicado ao aspecto de Durga, que vence o demônio Mahisha, aquele que assaltou o céu. Que tomou o trono de Indra, que é o rei dos céus. Cada aspecto desse mito é simbólico e que fala do processo iniciático, fala do fenômeno da autorrealização interior. Mas, ao bem da verdade, para além do símbolo, o céu não pode ser assaltado. Não se pode forçar o desabrochar de uma flor. Embora até que, hoje em dia, alguns façam isso. Forçam o amadurecimento de uma fruta, levados pela lógica ocidental, aonde a ciência tem nos ensinado que é possível, sim, então, provocar o nascimento de algumas coisas. Estamos conquistando a Lua, conquistando Marte, estamos conquistando as profundezas do átomo, estamos conhecendo cada mínimo detalhe da célula, o DNA, o código genético, que tem nos possibilitado desenvolver nanotecnologia, inteligência artificial. Então, temos enraizado em nós essa ideia que podemos arrancar o crescimento, arrancar a evolução, podemos arrancar das entranhas da natureza. Desenvolvemos esse mecanismo de barganha. Se eu me esforçar, se eu for naquela direção com todas as forças, eu encontro o que eu procuro. Isso funciona na matéria, e funciona mesmo. Isso já foi codificado por Aristóteles, lá atrás, na antiga Grécia, quando ele codificou o método de realização na matéria. Tenha bem claro o que você quer, bem claro, concentra a sua energia, não se disperse,
pague o preço, né, de se envolver totalmente com essa intenção, se vincule emocionalmente e aquilo se manifesta. É fato. Nós desenvolvemos essa maneira de nos relacionar com a vida. E, de alguma maneira, nós transferimos isso para o campo emocional, onde, às vezes, então, queremos forçar o outro a nos amar, queremos forçar o outro a nos reconhecer. E, às vezes, transferimos isso para o espiritual. E queremos forçar a iluminação espiritual. Mas a iluminação não é forçada, porque é um presente de Deus, que só se manifesta quando você está profundamente relaxado, num não esforço. E aí, eu compreendo que pode surgir uma dúvida. Porque eu sei que às vezes eu acabo me contradizendo e faço isso intencionalmente, porque eu tenho que trazer todos os lados do da figura. No início, você precisa sim se esforçar. No início, você precisa sim de disciplina. Precisa fazer sadhana, precisa meditar, precisa de um tempo para se investigar. Você usa o esforço para conseguir chegar no não esforço. Use o esforço para reconhecer que você não precisa se esforçar para nada. O que você precisa é aceitar tudo como é. Isso chama-se rendição. Então, no início da preparação, o ego é cristalizado, ele vai se estruturando, ele vai se preparando para iniciar a grande batalha que se dá aqui nesse eixo cérebro espinhal, um chakra após o outro, cortando vínculos de codependência, se humildificando, reconhecendo suas imperfeições, sem querer estar acima delas, tendo, então, essa humildade de se arrepender dos seus equívocos, de chorar as lágrimas de arrependimento, de se perdoar e de perdoar, e de se levantar quando se percebeu caído e seguir sua jornada, até que chega nesse momento de se render àquilo que é. Esse ego se rende. E do outro lado da rendição está a iluminação espiritual. Você usa a mente para chegar na não mente. Essa é a essência da Vedanta. Você é perfeito assim como é. A questão é reconhecer o ser, assim como iniciei
a nossa transmissão aqui hoje, dizendo que ao se tornar consciente do ser, você experiencia existência, consciência, bem-aventurança, alegria, paz, e tudo aquilo que consciente ou inconscientemente você está buscando. Hoje você está buscando. E no começo precisa buscar mesmo. E precisa buscar com todas as forças. Precisa fazer todos os esforços possíveis. E chega a ser quase enlouquecedor. É assim mesmo. Porque, como aquela figura, que Ramakrishna trouxe, de uma pessoa que está se afogando e está tentando desesperadamente se salvar do afogamento, o esforço de um buscador para não se afogar na ilusão do ego. E aí, quando ele bota a cabeça para fora, e aí ele entende que ele precisa relaxar e se soltar nessa água. E aí só boiar. Só flutuar. Só flutuar. Só flutuar. Só flutuar. Esse é o fim da busca. É no silêncio. É no silêncio que Deus está. É na rendição que Deus está. Mas esse encontro com Deus envolve esse trânsito da mente para a não mente, do esforço para o não esforço, da busca para a não busca. Assim é. Essa grande jornada da alma por esse eixo, cérebro espinhal, da matéria, do espírito. Então seguimos nessa nossa jornada de autoconhecimento, onde nos encontramos regularmente aqui nesse salão para essa partilha de conhecimento. E ao longo do dia e da noite, com orações, cerimônias, seguimos batendo na porta da verdade. E quando ela se abre, nos banhamos da graça, nos deliciamos no êxtase divino. Aproveitando que hoje estou falando com toda a minha comunidade de estudantes, quero dizer que isso que estamos vivendo aqui é um pouco, né, do que a gente vive diariamente na Índia. E estou trazendo isso porque tenho recebido perguntas sobre a próxima temporada, que acontecerá de janeiro a março de 2024. E também porque eu disse anteriormente que haverá um Maha Kumbh Mela em 2025, que é um momento muito especial e apoteótico, né, para quem está vinculado a essa tradição védica e ou ao caminho da iluminação espiritual. E eu quero dizer que
eu não sei se poderei levar muitas pessoas em 2025, porque estamos ainda em fase de estruturação, então não posso garantir que teremos hospedagem, que teremos condições de acolher, né, vocês durante esse período do Maha Kumbh Mela de 2025 em Prayagraj, na Índia. Ao mesmo tempo, em 2024, é o início dessa nova fase da minha missão nesse mundo. Aqui estou já dando um pouquinho, espargindo algumas notas desse perfume que será essa nova fase da missão. Mas ela vai se manifestar plenamente em 2024. E falo isso em respeito até mesmo, a toda a configuração astrológica, que também consideramos dentro, de tudo aquilo que se manifesta nessa dimensão, né. Então, todos são bem-vindos da temporada na Índia de 2024. Começaremos com uma peregrinação, alguns de vocês já tiveram oportunidade, de estar comigo, essas jornadas a lugares sagrados da região de Rishikesh, no primeiro momento, e depois a temporada de satsangs e dia a dia, da nossa disciplina espiritual, e culminando com um retiro de silêncio de 10 dias. E que já é o início do Maha Kumbh Mela, já é o início desses festejos. E deixar aí 2025 bem em aberto, navegando mesmo na incerteza, né. Se der, deu, se não der, não deu, né. E a gente segue assim, de qualquer maneira, todos os anos, enquanto eu tiver energia física para isso, estarei oferecendo essas temporadas. Porque eu considero que a minha missão, enquanto, um centro eclético e fazer pontes entre mundos, tenho como um polo a floresta amazônica, outro polo os Himalaias, e a psicologia profunda e o esoterismo cristão permeando, toda essa conexão. Esse é o trabalho que realizamos. E então, enquanto for possível para esse corpo viajar, eu estarei indo para a Índia todos os anos, oferecendo uma temporada nos primeiros meses. Sempre de janeiro até março, eu vou estar aberto para vocês, meus estudantes e todos os buscadores ocidentais. E depois eu fico até abril para atender os meus devotos indianos, porque eu prefiro trabalhar assim, que eu preciso viajar lá dentro da Índia e atender os grupos que eu tenho por lá. Tem uma comunidade no Rajastão, tem uma comunidade em diferentes lugares na Índia, e preciso, nessa fase, trabalhar assim. Então, está feito o convite, está, então, explicado, E claro que você vai, se Deus quiser que você vá, né? Então, como o Swami Tripathi, que é o principal pandit que tem aqui conduzido a cerimônia de Navaratri, tem repetido, você que chegou até aqui, não foi porque você quis. Você foi escolhido. Deus te trouxe aqui.
Senão não chega aqui. Não tem como chegar aqui. Né? Mesma coisa na Índia. Você só vai chegar num campo de prece como esse, se Deus quiser. Se Deus quiser, tudo vai acontecer. Os caminhos vão se abrir, o dinheiro vai chegar, e você vai ter condições de viajar, vai se acertar com a vida material, vai se acertar com tudo e vai conseguir viver essa experiência, né, de peregrinar. Porque o que a gente entende de uma viagem como essa é que se trata de uma peregrinação espiritual. Peregrinação é um ato de fé. Um ato de fé. Então, e a fé é o que te leva para a rendição. Assim como tem muitos lugares sagrados. Aqui no Brasil, por exemplo, eu visto muitas pessoas fazendo esse caminho até Aparecida do Norte, né? Caminhando, andando. Que bonito. São Tiago de Compostela e tantos outros lugares sagrados que tem no mundo. Eu considero que sejam portais espirituais. Agora, você que está, né, num caminho de rendição, de entrega, claro que você vai onde está o seu guru. Claro que você vai para estar junto com o seu guru. Vai com ele nesses lugares que ele considera que tem algo para você. Oportunidade a mais para você. Né? Esse processo de purificação e de atravessar a porta da rendição para a iluminação. Suficiente por hoje. Vamos, então, cantar um pouco. Jai Ma, Jai Ma, Durga Ma, Durga Ma, Kali Ma, Kali Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Durga Ma, Durga Ma. Kalima, Kali Durga Ma, Kali Durga Ma, Jagadambe Ma, Jagadambe Ma, Kali Durga Ma, Kali Durga Ma, Jagadambe Ma, Jagadambe Ma,
Parameshwari Adi Parashakti Palaya Mam Amba Parameshwari Akilandeshwari 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 Adi Parashakti Palaya Mam Kali Durga Ma Jagadambe Ma 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 Jai Ma Jai Ma Durga Ma Kali Ma Jai 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 Ma Jai 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 Ma Durga Ma Kali Ma Jai 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 Ma Jai 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 Ma Durga Ma Kali Ma Amba Parameshwari Akilandeshwari Adi Parashakti Palaya Mam 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 Kali Durga Ma Jagadambe Ma 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 Jai Ma Jai Ma Durga Ma Kali Ma Jai 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 Ma Jai 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 Ma Durga Ma Kali Ma Amba Parameshwari Akilandeshwari Adi Parashakti Palaya Mam Amba Parameshwari Akilandeshwari Adi Parashakti Palaya Mam Amba Parameshwari Akilandeshwari Adi Parashakti Palaya Mam Amba Parameshwari Akilandeshwari Adi Parashakti Palaya Mam
Parashakti Akhilandeshwari Adi Parashakti Palayama Amba Parameshwari Akhilandeshwari Adi Parashakti Palayama Amba Parameshwari Akhilandeshwari Adi Parashakti Palayama Amba Parameshwari Akhilandeshwari Adi Parashakti Palayama Kali Durga Ma Jagadambe Ma 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 Jai Ma Durga Ma Kali Ma Jai Ma Jai Ma Durga Ma Kali Ma Jai Ma Jai Ma Durga Ma Kali Ma Jai Ma Jai Ma Durga Ma Kali Ma Kali Durga Ma Jagadambe Ma Kali Durga Ma Jagadambe Ma Aqui me despeço de vocês que estão conectados via online, através da plataforma de Agô, através do Instagram, através do YouTube. E, na medida do possível, voltaremos a transmitir alguns momentos da nossa tarde. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashantu Ma Kasti Dukha Bhagavate Om Purnamada Purnamidam Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti, Shanti, Shanti. Paramatma ki jai ho. Sri Sachi Mahaprabhu ki jai ho. Siga em paz. Que você tenha um lindo dia. Até o próximo encontro. Namastê.